Hoje vamos conversar sobre a hérnia de disco lombar. Você que tem esse diagnóstico ou mesmo você que sente aquela dor na coluna que irradia para a perna, pode irradiar ou não, sentir dormência, formigamento e outros sinais de compressão medular. Fica comigo que hoje eu vou explicar por que a hérnia de disco aparece, por que ela não melhora com a medicação e no final eu vou dar dicas de exercícios que vocês podem fazer aí em casa para aliviar essa dor na lombar. Fala povo bonito que acompanha o Saúde Integrativa, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você não me conhece, muito prazer. Meu nome é Raul Goulart, sou fisioterapeuta e acupunturista e no vídeo de hoje vamos conversar sobre a hérnia de disco e como tratá-la. Galera, a hérnia de disco nada mais é do que a compressão de um nervo por causa do disco intervertebral. O disco é essa estrutura que fica entre as vértebras, entre os ossinhos da coluna. Com a má postura ou excesso de carga, esse disco ele pode se deslocar ou herniar, ou seja, uma parte dele vai tocar no nervo, que é essa estrutura amarelinha aqui da coluna. Então vamos supor que o disco vá para trás e comprima esse nervo. Tá vendo que está aqui, está encostando? Essa compressão vai gerar dor local, ou seja, dor na região onde está rolando essa pressão, ou uma dor e um formigamento à distância, ou seja, no trajeto do nervo. O nervo ele sai aqui da coluna e ele inerva todos os nossos membros. No caso da hérnia de disco lombar, a gente pode sentir um formigamento ou uma queimação ou uma dor no trajeto do nervo ciático, que é o nervo que vai até o pé. E por que normalmente remédio para dor não resolve esse problema? O remédio vai atuar basicamente na sua dor. Então, quando você tomar ele e tiver sob o efeito da medicação, da química, você pode até sentir uma melhora da sua dor lombar. Mas isso não vai tratar o seu caso. O remédio não vai tirar o disco do seu nervo. Um exemplo bem didático que eu costumo dar para meus pacientes é: imagina que eu tenho um espinho e eu cutuco o meu dedo com esse espinho e deixo o espinho lá. Se eu tomar um remédio para dor, não vai adiantar muita coisa. Talvez enquanto eu estiver sob efeito do remédio, eu sinta menos dor nessa cutucada. Mas o meu problema só vai ser resolvido quando eu pegar e tirar esse espinho do dedo. Enquanto o espinho estiver no dedo, não adianta remédio que resolva essa dor. E os exercícios que eu vou passar para vocês hoje é basicamente para a gente tentar tirar esse espinho, tirar o disco do nervo. Dessa forma a gente consegue ganhar um pouco mais de mobilidade na coluna, deixar a coluna mais móvel e com mais chance do disco poder voltar para o seu lugar onde ele não deveria ter saído. Lembrando um pouco sobre a biomecânica da coluna, galera, a coluna ela pode fazer os movimentos de flexão, extensão, inclinações laterais e rotação. E o ideal é que consigamos fazer todos esses movimentos de forma natural e sem dor. Se você sentir dor para realizar algum desses movimentos, provavelmente você tem um bloqueio na sua articulação que deve ser aliviado através dos exercícios ativos e através de terapia manual, liberação miofascial, que eu vou dar uma passada aqui para vocês tentarem fazer em casa e ver se ajuda. Lembrando, galera, que essas orientações não substituem uma consulta com um fisioterapeuta. Então, se você está sentindo dor, principalmente se você sente dor há muito tempo, não deixe de buscar um fisioterapeuta para poder entender, te avaliar, te diagnosticar e te tratar de forma adequada. Galera, resumidamente, essa é a biomecânica da coluna. Expliquei mais ou menos o porquê que aparece, por que a gente sente a dor, e agora a gente vai para o tratamento. Vamos lá? E antes de eu mostrar os exercícios, vê aí se você já é inscrito aqui no canal e se já ativou as notificações, porque só assim o YouTube vai te mandar, te recomendar os melhores vídeos sobre saúde e bem-estar. Pessoal, para começar, eu vou passar um alongamento e uma liberação miofascial da musculatura que envolve a coluna. Em volta da nossa coluna, a gente tem os paravertebrais e o quadrado lombar, que são músculos que normalmente ficam rígidos quando a pessoa tem hérnia de disco. E a gente precisa amolecer esse músculo, essa carne, para que a gente possa dar espaço para a articulação, para o disco se regenerar. Então, uma forma de fazer isso é pegando uma bolinha de tênis ou essas bolinhas mais duras de pet shop, a gente vai colocar bem do lado da coluna. Cuidado para não colocar em cima da coluna, não é na articulação, não é no meio das costas que a gente quer. É um pouquinho para o lado, na região do músculo. É uma região normalmente dolorida. Só de colocar aqui a gente já sente um micro alongamento.
A gente vai segurar em cada espaço dolorido por aproximadamente 30 segundos. Então aqui eu já estou sentindo, a gente vai fazer pequenos movimentinhos para o lado, como se fosse uma massagem. Ela é um pouco dolorida, mas ao mesmo tempo é bem relaxante, porque essa região fica muito rígida. Terminou os 30 segundos, a gente levanta um pouquinho, troca de lugar aqui, sobe um pouquinho e vai fazendo isso por todo o trajeto da lombar, na região que a gente está sentindo dor. Assim que terminou os paravertebrais, que é essa musculatura que envolve bem a coluna, que está colada na coluna, a gente vai um pouquinho mais para o lado, aqui perto do quadril, onde começa o quadril, sabe o ossinho do quadril? E vamos deitar em cima também por aproximadamente 30 segundos, tá, galera? De 30 segundos a 1 minuto cada ponto. Se tiver tempo, conseguir fazer dos dois lados, melhor, tá? Passa para o outro lado aqui a bolinha de tênis, deita. Nós sempre temos um lado um pouco mais dolorido, o meu no caso é o direito, então o esquerdo eu sinto um pouquinho menos, mas eu gosto de fazer dos dois lados para soltar a musculatura geral. O segundo movimento, galera, é o alongamento do piriforme, dos rotadores, que são músculos que ficam aqui no quadril, que fazem a rotação do quadril e estão bem ligados com a coluna. A gente vai dobrar uma perna em cima da outra e vamos agarrar a outra perna, a perna que estava apoiada. A gente vai fazer um movimento de abraçar a perna, levando o pé, a canela, em direção ao peito. Se não conseguir ir mais, vai até o seu limite. Respira devagarzinho. Importante também fazer dos dois lados, tá, galera? Fazer 30 segundos de cada lado. O terceiro alongamento, a gente vai trabalhar o ilho-psoas, que é um músculo anterior do corpo. Ele faz a flexão do quadril, flexão da coxa. E normalmente as pessoas que ficam muito tempo sentadas têm encurtamento dessa musculatura. Então é importante a gente alongar ele todos os dias também para ajudar. Eu vou tentar mostrar aqui, espero que eu não saia da câmera. Mas como ele faz a flexão do quadril e da coxa, a gente tem que colocar ele em extensão. Então aqui, ó, eu estou deixando ele em extensão e a gente pode jogar o quadril sempre para baixo, como se fosse abrir o quadril mesmo, entendeu? Então a gente vai jogando para baixo e vai aumentando essa extensão conforme a gente vai ganhando alongamento. Quem fica muito tempo sentado pode ter dificuldade de fazer esse alongamento. Então vai com calma, vai devagar, sempre no seu limite e sempre fazendo dos dois lados. Agora, pessoal, a gente vai para o movimento de extensão de coluna, tá? A gente vai trabalhar bem a articulação. Lembra que eu mostrei no começo do vídeo sobre a biomecânica da coluna? É um movimento que a gente não costuma fazer durante o dia, por isso que a coluna acaba tendo a tendência de ficar anteriorizada, a gente ficar corcunda. Então, esse movimento vai ajudar bastante na extensão. É importante eu falar aqui para vocês que a gente não vai fazer nenhuma força com o músculo, tá? O nosso músculo da coluna tem que estar relaxado. A gente vai fazer força só com o braço mesmo, força no braço e no ombro. Eu vou tirar o travesseiro daqui para mostrar para vocês. A mão vai ficar apoiada na região aqui debaixo do ombro. Quadril, coluna, tudo vai estar relaxado. A gente não vai fazer força nenhuma muscular com a coluna, apenas um movimento da articulação. Então devagarzinho eu vou esticar os braços e olhar lá para cima. Eu vou fazer aqui 2, 3 movimentos para vocês darem uma olhada, tá? Lembrando que a minha coluna está relaxada, não vou fazer força nenhuma com ela. Esse movimento da coluna pode ser feito 10 vezes, tá, galera? E vocês vão percebendo que a partir da quinta, sexta repetição, vocês vão conseguir ir cada vez mais, vai ganhando mobilidade da coluna. Quem tem hérnia de disco vai com cuidado, porque normalmente a articulação é mais rígida. Então, pode fazer o movimento devagar e ganhando amplitude cada vez mais. E para encerrar, a gente pode fazer a mobilidade de quadril deitado também. Então, a gente vai jogar o joelho para um lado e para o outro devagar, também na amplitude máxima,
isso vai ajudar a abrir um pouco os forames da coluna, então pode dar até um alívio na hora que você está fazendo. Pessoal, se vocês sentirem qualquer dor ou desconforto durante a execução desses movimentos, pare imediatamente e procure a ajuda de um especialista. Todas essas movimentações que eu passei aqui para vocês, elas são bem básicas, bem globais e costumam não ter contraindicações. Mas mesmo assim é importante ficar atento porque cada caso é um caso. Todos os movimentos podem ser repetidos 10 vezes e quanto mais vezes vocês fizerem no dia, melhor. O ideal seria entre 3 e 5 vezes todos os dias. Até porque para a gente conseguir mudar um pouco a estrutura do nosso disco, a estrutura da nossa articulação é um pouco difícil. Não vai ser uma vez fazendo que a gente vai conseguir resolver tudo. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou te responder. Se gostou, deixa o seu curtir e compartilhe para as pessoas que sofrem com dor na coluna e não sabem o que fazer para melhorar sua dor, para que elas possam aplicar essas movimentações básicas na rotina delas e quem sabe ter suas dores diminuídas. Um beijão e a gente se vê no próximo vídeo.